Nesse vídeo, eu vou ensinar você a criar o seu primeiro aplicativo Android usando a linguagem Kotlin e o framework Jetpack Compose. Fica comigo até o final do vídeo. Bom, pessoal, começando mais um vídeo, vamos criar aqui um aplicativo bem simples, só para você se familiarizar nessa área de desenvolvimento de aplicativos Android. O aplicativo que eu vou criar é um aplicativo de sorteio, onde vai ter 3 vencedores. Então, bora lá? Para esse tutorial, você vai precisar da IDE Android Studio. Então, eu vou considerar que você já tem instalado na sua máquina. Você vai abrir o Android Studio, você vai vir aqui em New Project, vamos criar um novo projeto, vamos escolher um template vazio, uma atividade vazia com Jetpack Compose, vamos clicar em Next, e aqui no nome do nosso aplicativo, eu vou chamar aqui de App de Sorteio. Eu vou manter a configuração padrão aqui, e eu vou clicar em Finish e aguardar o meu projeto ser carregado. Beleza, o meu projeto acabou de ser carregado. Vamos acessar aqui a nossa Main Activity, vamos tirar essas funções que vêm por padrão, essas funções Composable. Eu vou clicar aqui em cima e vou tirar esse tema. Eu vou tirar todos os imports que a gente não está utilizando. E agora eu vou criar a minha tela principal, a minha tela Home. Eu vou colocar aqui a anotação Composable para criar a minha interface. Eu vou chamar a minha tela de Home. Nesse caso vai ser a nossa tela principal. E eu vou renderizar essa tela Home aqui no Set Content da nossa Main Activity. Vou passar para cá. Para mim conseguir visualizar a tela em tempo real, a tela que eu estou construindo, eu preciso criar um preview. Ou seja, uma pré-visualização para essa tela aqui. Então, eu vou criar aqui um preview para minha tela Home. Eu vou passar aqui a anotação preview, a anotação Composable, que é uma função Composable. Eu vou criar aqui uma função privada chamada de Home Preview. E aqui dentro de Home Preview, eu vou passar a tela que eu quero visualizar, que nesse caso é a tela Home. Eu vou vir aqui no Split, vai carregar o meu preview, eu vou dar um Build Refresh, beleza, acabou de carregar. Aqui dentro, a gente vai criar a nossa coluna principal, eu vou passar aqui a função Composable Column, eu vou passar aqui uma coluna. Essa coluna, ela vai pegar toda a largura da tela e toda a altura. Então, eu vou passar aqui o modifier do Compose. Eu vou passar aqui a função Fill Max Size, ou seja, vai pegar toda a largura e toda a altura. Eu vou definir aqui, eu vou diminuir um pouquinho, ó, vou colocar aqui em 100%. Eu vou colocar uma cor de fundo para o nosso container, para a nossa tela principal. Eu vou passar branco. Então, para isso, eu vou passar a função Background. E através aqui da classe Color do UI Graphics, eu vou dar um ponto aqui e eu vou passar a cor white, que nesse caso é branco. Aí o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou colocar um texto, que vai ser o título do nosso aplicativo, aplicativo de sorteio, um botão para você poder realizar o sorteio, e embaixo vai mostrar um texto, onde vai mostrar o nome de cada pessoa. Nesse caso vai ser um sorteio, onde vai ter 3 vencedores. Vencedor 1, vencedor 2 e o vencedor 3. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um alinhamento na coluna. Por quê? Eu quero deixar todos os componentes centralizados aqui no meio da coluna. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o parâmetro vertical arrangement e eu vou passar aqui o valor arrangement.center. Eu vou centralizar na vertical e eu vou centralizar o meu conteúdo na horizontal, passando aqui o alignment.center horizontally. Eu vou passar aqui uma função de texto, a minha função composable de text. E o título do meu aplicativo vai ser App de Sorteio. Eu vou passar um tamanho para essa fonte, um font size de mais ou menos 30 SP. Eu vou colocar o mouse aqui em cima, eu vou importar essa unidade de medida. Eu vou definir aqui um negrito para esse texto, um font weight, passando um font weight valor bold, nesse caso vai ficar negrito. Logo abaixo eu vou ter aqui um botão, que nesse caso vai ser o nosso botão para realizar o sorteio. Quando eu clicar aqui, eu vou fazer o meu sorteio. Vai ter 3 ganhadores, numa tacada só. Esse botão espera o onClick, né, a nossa função de clique. E aqui dentro do botão, eu vou passar uma função de texto, passando aqui o texto do botão, que nesse caso vai ser realizar sorteio. O texto do botão, ele vai ser branco. Então, nesse caso, eu vou passar aqui a cor branca. Eu vou definir um tamanho para a fonte. Nesse caso vai ser 18 SP. Eu vou passar uma cor para esse botão. Nós temos aqui o parâmetro Colors. Eu vou passar aqui o parâmetro Colors. Ele espera um botão default, ponto. Você vai escrever aí, ó,
colors e vai aparecer aqui, ó, button colors. Eu vou pressionar o Enter e eu vou passar aqui o parâmetro container color. Ou seja, eu vou definir uma cor de fundo para esse botão. Nesse caso, eu vou passar aqui a classe color. Eu vou abrir e fechar parênteses e eu vou passar esse hexadecimal de forma manual. Eu vou colocar aqui o comando 0xFF, 6 vezes a letra F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, nesse caso, eu vou passar a cor branca. Já apareceu um quadradinho branco aqui, eu vou clicar uma vez e eu vou conseguir abrir a paleta de cores. Eu vou escolher esse tom de verde aqui, ó, esse verde esmeralda. Cliquei aqui, cliquei fora, já defini a cor do botão nesse verde aqui. Eu não quero que o meu título ele fique grudado com o meu botão. Eu vou colocar um espaçamento aqui entre o texto e o botão. Então aqui no texto eu vou definir o parâmetro modifier. Eu vou passar aqui o modifier do compose. Eu vou passar aqui um padding. Nesse caso eu quero passar um padding apenas na vertical. Então nesse caso eu vou colocar aqui, ó, 50 dps. Vou clicar aqui, vou importar essa unidade de medida e eu já tenho 50 dps aqui. E aqui embaixo vai ser o meu texto, o texto onde vai mostrar os vencedores. Então aqui embaixo do botão eu vou criar o meu texto, vou fazer a configuração dele aqui. Vou colocar um texto qualquer aqui, ó, vencedor 1. E aqui eu vou colocar Marcos. Vou colocar aqui um tamanho para essa fonte, nesse caso vai ser 18 SP. Já temos aqui o texto, tá vendo? E eu quero colocar uma cor para esse texto. Vai ser a mesma cor do botão. Posso copiar essa cor aqui e passar para cá. E uma outra coisa que eu quero fazer é definir um negrito. Então, nesse caso, eu vou passar aqui um font weight, passando o valor como bold. É esse resultado que a gente quer ter. Porém, eu não quero que o texto fique grudado aqui no botão. Eu vou colocar um espaçamento aqui no botão e aí eu vou conseguir definir aqui entre o botão e o texto. Então, nesse caso, eu vou vir aqui no botão, eu vou definir aqui o parâmetro modifier e através do modifier eu tenho o padding. E eu vou definir aqui um padding de mais ou menos 20 dps. Ele vai definir 20 dps, nesse caso aqui, em todos os lugares. Só que eu não quero definir na esquerda e na direita. Então eu vou definir aqui 0 na esquerda. O próximo é no topo. O topo eu quero 0. Depois é o end, à direita, eu quero 0 também. Eu quero definir só na parte de baixo, que é o bottom. Então nesse caso eu vou colocar aqui 20 dps. Aí vai ficar correto. Legal, nosso aplicativo já está funcionando, porém eu preciso fazer a lógica dele. O que eu quero fazer? Quando eu clicar no botão de realizar sorteio, eu vou embaralhar todos os nomes ali e eu vou trazer os 3 primeiros vencedores. Então aqui nesse caso vai ter vários nomes. Pode ser uma rifa, pode ser um sorteio, vai ter nome de pessoas aqui. Então aqui em cima eu vou criar a minha lista, que vai ser a lista onde vai ter todos os participantes desse sorteio. Então eu vou criar aqui uma lista chamada de participantes. Nesse caso, vai receber uma lista. E aqui dentro vai ser uma lista de string. Eu vou colocar vários nomes aqui, ó. Marcos, Pedro. Vai ter aqui o nome de várias pessoas. Você pode colocar quantos você quiser aqui. Bacana. Coloquei aqui o nome de várias pessoas. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso sortear essa minha lista. Porque se eu trazer os 3 primeiros participantes, ele vai trazer Marcos, Pedro e Maria, porque eles são os 3 primeiros da minha lista. Então eu preciso embaralhar essa lista. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função de sorteio. Aqui dentro eu vou criar uma variável onde vai acontecer o sorteio. Essa variável vai receber os participantes, né? A minha lista com todos os participantes. E eu vou utilizar aqui a função shuffle. Essa função, o que ela vai fazer? Ela vai embaralhar todos os itens da minha lista. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero trazer os 3 primeiros. Para trazer os 3 primeiros, depois que eu embaralhar, eu vou utilizar aqui a função chamada de take. E aí eu quero trazer os 3 primeiros. Eu vou passar aqui um inteiro, né? Eu vou trazer os 3 primeiros índices da minha lista. Eu preciso passar essa variável, onde vai ter aqui os 3 vencedores, para um state, para me atualizar o meu texto aqui. Então, nesse caso, eu vou criar aqui um state, né, um estado, que eu vou chamar aqui de vencedores. Esse estado, eu vou colocar aqui, né, ó, remember, como é um estado, eu preciso passar aqui a função mutable state of. E como eu quero receber uma lista, eu preciso passar aqui, ó, exatamente dessa forma aqui, ó. Eu vou passar uma lista, uma coleção, uma lista de string, porque o valor aqui é texto. E essa lista, ela vai começar vazia. Então, nesse caso, eu vou passar aqui o valor empty list. Esse state começa vazio. Eu vou colocar o mouse aqui em cima de by. Eu vou importar
o setValue, vou colocar o mouse aqui em cima e eu vou importar o getValue do meu state. Então, o meu state vencedores, ele já espera aqui, né, uma lista de strings. Por enquanto, ele está vazio. A gente está passando um empty list. O que a gente vai fazer? A gente vai passar esse state aqui para o nosso text. Depois que eu fiz o sorteio e recebi aqui os 3 vencedores, eu vou passar esse valor para o meu state, para a minha lista que está vazia. Eu vou pegar aqui os meus vencedores, vai receber aqui o sorteio. Já temos aqui a nossa lista de string com 3 vencedores. Legal, a nossa função de sorteio não está sendo utilizada ainda. Quando vai ser utilizada? Quando a gente clicar no botão aqui, ó, de realizar sorteio. Então, quando eu clicar aqui no botão de realizar sorteio, a gente vai chamar a função sorteio. E aí, nesse caso, ele vai fazer todo esse processo aqui. Vai fazer o sorteio, vai embaralhar a lista e vai trazer os 3 primeiros vencedores. E a gente vai passar esses vencedores para o state vencedores. Aí sim a gente vai exibir no nosso text. Aqui no texto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um if e eu vou pegar aqui o meu state vencedores e eu vou verificar se ele não está vazio. Então, se ele não estiver vazio, aí sim a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui o state vencedores, que retorna, né, uma lista de string, uma lista atualizada, e a gente vai percorrer essa lista, vai fazer um for para trazer esses 3 vencedores e passar para o nosso text. Então, nesse caso, eu vou passar aqui a função for-each. Só que nesse caso, eu quero trazer o index. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, for-each index. E esse for-each index, ele vai trazer o index, né, o índice de cada item da lista. E nesse caso, sempre começa pelo 0, né? Então, nesse caso, o primeiro item vai ser 0, depois 0, 1, 2. Nesse caso, eu quero que mostre aqui, ó, o vencedor 0 como 1, porque é o primeiro, né? Aí depois o 2, depois o 3. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou passar o index, que é o index que retorna de cada vencedor, e o vencedor. O vencedor, se você colocar o mouse aqui em cima, é uma string, ou seja, é o próprio nome. Eu estou trazendo aqui os 3 primeiros. E aí eu vou passar para o meu text. Vou colocar o text aqui dentro. E aqui no text, eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Vencedor. Aí, nesse caso, o index vai ser de maneira dinâmica, né? Vou passar aqui, ó, o meu index. Nesse caso, o primeiro sempre vai ser 0, né? Aí, nesse caso, eu preciso colocar aqui mais 1. Já vou te mostrar isso daí. 2 pontos. E aqui eu vou passar o vencedor. Eu vou executar no meu emulador. E vamos ver como é que está ficando a aplicação. E tá aí, pessoal, o nosso aplicativo de sorteio. Quando eu clicar aqui, ele vai trazer 3 vencedores. Cliquei aqui, ele sorteou a lista e trouxe 3 vencedores. O vencedor 0, que nesse caso a gente quer colocar 1 aqui, ele trouxe Maria. O vencedor 2, Eduardo. E o vencedor 3, o Pedro. Por que ele trouxe o 0? Porque o índice, né, o primeiro índice da lista sempre vai ser 0. Então, o primeiro é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, nesse caso, o index, ele sempre vai começar no 0. Para que comece no 1, a gente pode colocar o seguinte aqui, ó, index mais 1. Aí sempre o primeiro vai se tornar o número 1, porque 0 mais 1, 1. Correto? Você vai ter o índice 0 passando para índice 1. O 1 vai ser o 2 e o 2 vai ser o 3 e assim por diante. Eu vou clicar aqui, ó, sorteei, vencedor 1, Maria, vencedor 2, Fernanda, vencedor 3, Pedro. E pode ver que ele embaralhou, ó. Por quê? Porque o primeiro item aqui, ó, é Marcos, ó. É Marcos, Pedro e Maria. Pode ver que ele trouxe diferente, ó. Ele trouxe a Maria, a Fernanda, ó, a Fernanda tá aqui, e o Pedro. Se eu clicar aqui, ó, ele vai trazer sempre diferente. Agora ele trouxe o Paulo, o Kleber e a Janaína. Ele embaralhou a lista. Nesse caso, o Paulo tá aqui, o Kleber tá aqui e a Janaína tá aqui. Então ele trouxe os 3 primeiros. Bacana, né? É um app bem simples, mas muito funcional. Quer aprender a criar aplicativos profissionais para o Android? Evoluir ainda mais? Acesse o meu treinamento de desenvolvimento Android na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!